Saudações aos telespectadores da TV AD. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui no estúdio a doutora Lalesca Diniz. Ela que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, aqui da Subseccional de Mossoró, tratar de temas da comissão e também em alusão ao importante Dia da Mulher. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. 8 de março foi o Dia da Mulher, onde teve toda a movimentação da Comissão da Mulher Advogada, a própria OAB se movimentou, arregimentou-se em torno dessa temática, quando a mulher ela tem direitos e garantias ainda, muita coisa a ser conquistada, a questão da paridade profissional. E nós temos aqui no estúdio, para tratar da temática da mulher advogada, a doutora Lalesca Diniz. Doutora Lalesca, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigada, Nazeu. Obrigada ao espaço, para estarmos aqui hoje conversando, tendo essa troca de informações. Obrigada ao AB pelo espaço, à minha presidente, Olívia, e é uma satisfação poder estar aqui hoje. Doutora Lalesca, de início, eu queria refletir com a senhora a situação da mulher aqui no nosso país. Alguns falam que nossa cultura é machista, alguns vão mais além, falam até da questão de misoginia. Como a senhora vê a nossa cultura? Alguns têm críticas terríveis, cultura de estupro. Eu não vou assim tão além. Eu ainda acredito que precisamos avançar em muitas áreas, mas eu acredito que o ambiente da mulher na sociedade brasileira ainda tivemos muitas conquistas. Nazeu, eu acredito na seguinte perspectiva. E até, inclusive, em uma das aulas que eu faço a especialização em Souza, eu estava debatendo isso já de forma muito frustrada com a minha professora durante a aula, sobre essa necessidade, agora falando como operadora do direito, da gente dizer o óbvio durante a aplicação das nossas leis especiais. Doutora, mas como assim dizer o óbvio? Existe um tratado internacional de respeito e preservação à dignidade da vida. Existe uma lei constitucional que funciona em todos os nossos estados, mas não é não suficiente, existe uma lei especial para dizer, João, não bate Mariazinha não, senão você vai preso. Então, quando eu escuto essa cultura do estupro, quando eu escuto expressões como misoginia, eu acredito. Eu acredito na cultura da violência, mas não uma cultura de violência voltada única e exclusivamente para a mulher, mas voltada para as minorias. Porque se você foi homem, e branco na nossa sociedade, pronto, você está em paridade. Mas se você é negro, se você é homossexual, trans, mulher, você é minoria. É tanto que existem as políticas públicas voltadas justamente para trabalhar essas minorias. Não para forçar, não para diminuir o homem, mas para trazer uma oportunidade de igualdade para que essas minorias também tenham o seu espaço. Sem essa necessidade de que elas sozinhas, individualizadas, tenham que brigar por isso. Doutora, nós da área do direito, nós temos magistradas, desembargadoras, mulheres muito competentes, advogadas no nosso trato diário. Só para ter uma ideia, a estimativa é de 49% do sexo feminino e 51% de homens do sexo masculino na advocacia. O que ainda precisa, a seu ver, avançar em quais setores
ainda precisamos avançar? Qual o espaço ainda que as mulheres têm? De autoafirmação e segurança para elas perceberem, mulheres advogadas, que elas possuem a oportunidade de terem autonomia. Eu conheço poucas mulheres advogadas e empreendedoras à frente do seu escritório. Eu sou jovem advogada, eu me formei, peguei meu diploma no início de 2019. Eu vejo muito ainda um receio de que, apesar da capacidade técnica laborativa, um receio de se mostrar, entendeu? O que eu vejo muito são advogados, homens, à frente de um escritório, e as mulheres ficam na função de advogado júnior, por exemplo, ou então assistentes jurídicas. Eu vejo poucos. Eu acredito que a gente ainda precisa trabalhar justamente por essa cultura da violência que a gente tem, né? Que ela tem sim seu espaço de voz, mas não é forçar, é dar oportunidade. Tá aqui, você tem esse desejo, você acha que você tem essa missão enquanto advogada, você tem a oportunidade, você tem espaço para isso. Só para citar algumas áreas do direito, por exemplo, eu não conheço aqui em Mossoró advogadas que atuam na área criminal, por exemplo. Acho que é muito resumido. A senhora acha que é o mercado que escolhe esses profissionais ou as mulheres é que não querem atuar em determinados campos de atuação? Eu acredito nos dois. Eu acredito que não há uma verdade absoluta em relação a isso, porque, Nazeu, culturalmente falando, né? Eu sou paraibana. Na Paraíba a gente não vê isso, não. Você chegar numa delegacia, a mulher advogada, ela tem seu respeito. Não que aqui não tenha, certo? Eu conheço excelentes delegados aqui, tive um trato muito bem com eles. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a cultura potiguar, ela ainda é um pouco mais patriarcalista. Então, isso é um reflexo natural, um desdobramento natural na nossa advocacia, como em outras áreas também, como a engenharia, né? Por exemplo, eu conheço engenheiros que passam pela mesma situação que a gente está narrando aqui. Assim, a minha esposa também é advogada, uma jovem advogada, e ela disse que enfrenta alguma resistência no mercado, também não apenas dos clientes homens, mas também da clientela feminina. Às vezes, pelo menos ela me alegou, de que muitas vezes as mulheres querem um advogado homem. Será que as próprias mulheres não estão reproduzindo o machismo? Nazeu, não foi aquilo que a gente tratou um pouquinho mais cedo? Essa cultura, né? O machismo, a cultura da violência, de que a mulher, em uma visão deturpada da Bíblia, né? Ela tem que ser submissa, mas não a submissão de cuidado, mas aquela submissão que ela não permite ter voz. Então, eu vejo isso como um reflexo. E as mulheres reproduzem isso porque elas foram criadas e conduzidas para isso. Então, é o que eu reforço o que eu falei mais cedo. Você me falou sobre o que falta para as mulheres. É elas sentirem que elas podem, é elas se autoafirmarem, entendeu? Porque esse processo de cultura violenta, em contrapartida, existe um processo de educação de espaço. E não é da mulher chegar e dizer, eu sou mais do que o homem. Não, eu sou tão boa quanto ele. Eu tenho o meu valor também no mercado de trabalho. Agora, voltando especificamente, doutora, à questão da comissão da mulher advogada. Quais as atribuições dessa comissão? Nazeu, as propostas que foram tragas, né, estão lá no perfil do nosso presidente Emerson, certo? Saudação para ele, um abraço para ele. E um dos nossos objetivos é a fiscalização, né, do que já está lá no artigo do nosso estatuto, 70A, salvo engano, que fala sobre o espaço no fórum para estacionamento das mulheres gestantes, o acolhimento para as mulheres que se virem em situação de vulnerabilidade, né, para as questões de assédio moral e assédio sexual nos fóruns, certo? E entre o nosso círculo mesmo, deixe-me recordar aqui outro inciso do artigo para poder ilustrar aqui para vocês.
a fiscalização, né, o acompanhamento do que está no artigo, a preferência para as advogadas gestantes nas audiências, se de fato está sendo cumprido a suspensão dos prazos para as gestantes, onde ela seja a única patrona nos processos. É um dos nossos objetivos, é realmente reafirmar aquilo que a lei já prega. Então, a gente tem como principal função esse dever de fiscalização, certo? E, em paralelo a isso, temos um trabalho agora, já antecipando uma futura pergunta sua, agora para o meio do ano, o lançamento de um e-book em união com a Comissão de Direitos Humanos, salvo engano, com a doutora Fernanda Abreu, né, com alguns artigos que ela tem para a gente publicar. E como foi a recepção do convite, da missão para compor tão importante comissão? A presidente, deixando aqui bem claro, doutora Olívia Campos, Olívia. E a senhora está ao lado dela como segunda. Olha, foi um abraço, assim, eu não esperava, certo? Tudo bem que, desde a faculdade, eu já falava sobre violência doméstica, sobre essa questão do empoderamento feminino, mas não sobre uma vertente demoníaca, assim, do que a gente vê, né? Que as pessoas querem gritar, querem tomar um espaço, mas a mulher não precisa disso, nenhuma minoria precisa disso. Dá pra gente chegar onde a gente quer com respeito ao colega, né? Então, para mim, foi um presente. Tá sendo uma honra, assim, participar. Eu fico até gaguejando aqui, porque não passava pela minha cabeça, até pelos problemas pessoais que me fizeram amadurecer muito prematuramente para a advocacia, para o direito, em relação a essa vertente. Então, para mim, está sendo um presente e uma oportunidade. Doutora Lalesca Diniz é vice-presidente, na verdade, da Comissão da Mulher Advogada, nos vai ajudando aqui a entender as atribuições de tão importante comissão. Nos próximos blocos, doutora Lalesca, vamos continuar reafirmando alguns pontos a respeito da mulher advogada, a postura da ordem, da OAB, sobretudo nos pleitos. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje a temática é Mulher Advogada, com o prazer de ter aqui nos estúdios a doutora Lalesca Diniz, ela que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Lalesca, agora vamos refletir um pouquinho sobre a postura da Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca fomos presididos a nível nacional por mulheres. Eu falei no primeiro bloco que o sexo feminino são 49% dos quadros. Então, eu acredito que, a meu ver, já era para ter acontecido. Já tivemos presidente do STF, já tivemos presidente da República e nunca tivemos presidente da OAB Nacional. A senhora acha que isso ainda é uma meta a ser conquistada? Mas eu acredito muito que isso é uma construção, porque se você for olhar essas mulheres que você trouxe como figuras que foram elencadas ao STF, à Presidência da República, em outros órgãos de liderança, é uma construção de figura política, né? De figura pública forte e que acaba sendo o sexo feminino. Então, eu acho que isso é uma construção. Quando for oportunizado e a gente tiver uma construção de uma mulher que tenha esse intuito, esse engajamento, nós veremos sim, porque nas eleições dentro da OAB, estadual, de município, federal, eu não vejo que seja criado nenhum empecilho. Eu vejo muito pelo contrário, eu vejo que precisa dessa afirmação, essa confirmação da mulher, dela querer estar lá, porque o espaço nós temos. Muito bem, mas, infelizmente, em contraponto a isso, nenhuma seccional da federação, os 27 estados, nenhuma seccional é presidida por mulheres.
E a senhora não acha que isso foi uma perda? É uma perda, sim. Mas aí, como eu falo, tire o sexo feminino, masculino. Coloque o engajamento profissional por trás. Entendeu? Você entendeu o que eu estou querendo trazer aqui? Independentemente de ser homem ou mulher, a gente tem que trazer engajamento político, o intuito de trabalho. Emerson e Diana, presidente e vice-presidente. O que é que o senhor acha desse trabalho? Eu vejo que ela me representa, mas ela está lá engajada, independente de ser homem ou mulher. Emerson também, entendeu? Então, eu acredito que isso vai ser uma construção. Assim como a gente vem construindo vice-presidentes mulheres, nós tivemos na gestão passada, temos na atual, candidatas, né, pré-candidatas mulheres. Isso vai acontecer de forma muito natural, porque nós estamos em um processo educativo, onde a gente tem um espaço, tem-se o processo educativo, então, de forma gradual, isso vai acontecer. Hoje, nós não tivemos, mas eu não vejo que isso seja necessariamente uma implicação ou um retrocesso, ou que isso tenha sido, ou que isso tenha acontecido de forma proposital. Entendo. Doutora, vamos continuar polemizando um pouquinho aqui em relação à OAB. A partir de 2018, o Conselho Federal determinou que nas chapas era para ter no mínimo 30% de um sexo e 70% de outro, no mínimo. O ano passado eu participei de uma chapa a nível da seccional e me ligaram aflito. Nazé, você conhece alguma advogada que esteja em dias com a OAB para compor a nossa chapa? Estamos precisando, salvo engano, de 2 ou 3 colegas. Esse tipo de engajamento, doutora Lalesca, através de cotas, não é algo artificial, não ia gerar uma pessoa descompromissada com os princípios, os valores daquele pleito? Nasceu, eu discordo. Eu discordo, porque vamos em paralelo aqui, né? A Ordem dos Advogados, o advogado, a nossa capacidade postulatória, ela está a serviço da sociedade. Então, os avanços sociais, nós temos por obrigação essa perspectiva de acompanhar os avanços. Então, eu vejo esse percentual como um avanço em acompanhamento que já acontece na nossa sociedade brasileira. Exemplo, cotas para negros, certo? Espaço, em todos os editais que você for atrás, tem cota para deficiente e espaço de combate à violência cultural, que é a Maria da Penha, é um exemplo também, porque você foi branco, homem, você está socialmente aprovado, aceito. Fora isso, você é minoria. Então, são criadas políticas públicas voltadas para trabalhar a acessibilidade dessas minorias. Então, eu vejo esse percentual em paralelo à conjuntura social na qual vivemos de igual modo. É um paralelo de tratamento para as minorias. Muito bem, doutora, vamos aproveitar o restante desse bloco para comentar a importância da sua comissão, a comissão que a senhora preside. Eu já presenciei algumas situações que eu fiquei constrangido. Eu acredito que ali foi em função do sexo, da fragilidade da colega. Um magistrado trabalhista. A audiência naquela época, antes da pandemia, era bem ampla, um salão que poderia ter umas 20 pessoas ali. A colega advogada olhando para o sistema, olhando para o computador, tentando achar algo para fazer uma pergunta para a testemunha que estava ali sendo ouvida. Ela estava demorando um pouquinho e o magistrado na audiência teria dito: doutora, de maneira um tom alto, impaciente, doutora, o que a senhora está catando aí? A meu ver, quem cata é galinha, é um bicho, um animal. Eu fiquei triste porque tinha outras colegas advogadas ali, tinha outros colegas homens também, e ninguém foi em defesa da colega. Então, eu acredito que a sua comissão tem um papel importantíssimo para quebrar esse tipo de postura, esse tipo de paradigma que, infelizmente, acontece e não é fatos apenas isolados. Nasceu, volta para aquela palavrinha que eu falei para você de educação.
né? Nós temos uma cultura em que tá tudo bem você ofender uma mulher, tá tudo bem você dizer que ela só conseguiu alguma coisa porque ela tem um corpo bonito, né? Tá tudo bem você desmerecer a capacidade de trabalho dela. E seja na nossa profissão, seja em outra profissão, o fato de ser mulher, a gente tem a gente precisa desse processo de educação, de dizer, excelência, conste em ata, por favor, a expressão aqui utilizada, e logo em seguida a abertura de um procedimento administrativo, uma denúncia junto ao CNJ, e as nossas comissões servem para isso. Tanto a de prerrogativas, a OAB Mulher, é para a gente reafirmar que nós temos voz. E através dessas provocações, dessa busca, né, por respeito, a gente vai trabalhar um processo de educação, em que a gente vai, e a gente tem conseguido sim, o fato de ter os 30%, 70% ali, são já avanços onde a gente vai sim conseguir trabalhar e desconstituir essa cultura na qual a gente tem reflexos tão pesados no nosso trabalho. Doutora, eu não queria entrar nesse ponto, eu acho bem polêmico, mas pessoas julgarem, infelizmente, a sociedade nos julga a todo momento. E um dos fatores é a maneira como nós nos portamos, nos vestimos. Já vi casos, eu acho, não sei se foi em 2019, ou foi 2020, a colega foi impedida de entrar no fórum porque as roupas delas estavam, ao critério do segurança, estavam curtas demais. Começaram a ver essa questão delicada. Eu vejo como uma afronta, né? Porque o fórum, ele tem que seguir a legalidade, alguns princípios, né? Mas isso aí é através de portaria, minha gente. Isso é através de normativa do CNJ, do nosso código, né, de advogados, e não um julgamento pessoal de um segurança, né? Então, cabe a provocação, cabe a indignação, sim, cabe à mulher, o advogado que estiver do lado, tomar para si aquilo ali, porque podia ser ele podia ter nascido mulher. E aí? Ele ia gostar de ser impedido porque ele entrou só de calça e camisa, ou camisa polo, porque não entrou de camisa social? Quando a gente se coloca no lugar do outro, acredito que não é fácil se colocar no lugar do outro, mas eu acredito que já é um primeiro passo para a gente ter esse pensamento crítico e de questionamento, né? Porque o senhor viu ou tomou nota dessa situação e o que foi feito em prol dessa advogada? Ela voltou para casa e atendeu os critérios de segurança ou ela buscou as prerrogativas dela? Não, na época a colega acionou, não sei se foi a prerrogativas, mas ela adentrou e fez o procedimento dela, trabalhou normalmente. Teve uma comoção, chegou às mídias sociais e pacificou nesse sentido, que as colegas advogadas poderiam entrar mesmo sem o critério do segurança, independente de tudo isso. Doutora Lalesca, vou deixar ainda temas mais polêmicos para o próximo bloco. Próximo bloco nós vamos tratar sobre as declarações de um deputado estadual que voltou da guerra da Ucrânia com declarações sexistas e machistas, e eu não poderia deixar de aproveitar Vossa Excelência aqui para tratar dessa temática. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, doutora Lalesca Diniz. Ela que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Em alusão aqui ao Dia da Mulher, estamos aqui com uma excelente profissional, tratando de temas atinentes a machismo na sociedade, a enfrentamento de uma cultura retrógrada, que merece ser combatida, e a Comissão da Mulher Advogada também tem agido nesse intuito. Nesse bloco, doutor, eu queria conversar com a senhora
é um bloco mais descontraído, pegamos uma questão prática que aconteceu. Um deputado estadual de São Paulo, ele era pré-candidato a governo do estado. Ele, junto de alguns colegas do movimento dele, foram para a Ucrânia, uma região em guerra, supostamente com ajuda humanitária. Mas, voltando para o Brasil, num dos áudios dele, ele teria dito: elas são fáceis porque são pobres. Eu acredito, doutora, eu como homem senti uma vergonha alheia e um constrangimento. Eu queria saber da senhora, como mulher, como advogada, como a senhora recebeu esses áudios. Doutor, eu tomei nota do acontecido, como eu posso dizer ao senhor, mais do mesmo. Não é que eu já esteja acostumada, mas justamente por a gente viver esse processo de educação social, seja no trabalho, seja no cotidiano familiar, né? Cultura, seja na postura, o que esperar de um deputado na conjuntura da qual ele vem? Ele não vem de uma favela, ele não é pardo, ele não é negro, ele não precisa se reafirmar em nada, ele já teve tudo, né? Então, ele cresceu vendo que o quê? Ele pode tratar a mulher desse jeito. Seja ela brasileira, ucraniana, pobre, rica. O senhor há de convir, se ele fez um comentário desse, elas são mais fáceis, são pobres, você acha que porque a mulher com condição financeira ele ia tratar com mais respeito? Acho que não. É um caso clássico de misoginia. Eu acredito isso. Ano passado, um colega dele, no plenário, tá tudo gravado, teria apalpado, passado a mão numa colega. Teve um processo administrativo e a pena dele, doutora, foi 6 meses sem salário. Ele não perdeu o mandato. Como a senhora vê essa questão, a senhora, com base nesse precedente que eu falei agora há pouco, a senhora acha que esse deputado agora que foi para a Ucrânia, que fez essa declaração, ele tem chance de ser cassado ou vai ser mais do mesmo, como a senhora falou? Olha, eu acredito que, até mesmo pela vertente do populismo penal, né, que é quando a notícia dessa viraliza, causa indignação à sociedade, causa revolta, meme, a internet, né, ela é uma ferramenta muito positiva nessa perspectiva. Existe sim, e eu torço por isso, uma possibilidade de que não seja argumentada a prerrogativa de foro, certo? Do parlamentar. Porque muito se parte disso, não diria nem de um corporativismo, mas de uma saída estratégica para que se haja apenas uma punição. Eu torço pela cassação, porque já existe um histórico dele com outra estudante, junto com esse grupo que ele participa, na época em que Michel Temer estava como presidente, salvo engano, 2017, me corrija o senhor se eu estiver enganado, eu não lembro. Em que se discutia a reforma, né, da educação no ensino médio, e ele estava lá nessa reivindicação, e nisso ele foi acusado de estupro a uma jovem lá na época. E hoje, né, algum tempo depois, mais um caso em que ele é envolvido, difamando, tratando a mulher como objeto. Então, eu acredito que dessa vez, ou se não for dessa vez, que seja o pontapé inicial, como outros casos que a gente vê do populismo penal, o caso da Carolina Dickmann, o revenge porn. É assim que essas leis especiais começam, com casos assim, né? Onde há uma comoção social muito grande, onde há uma mobilização da sociedade para dizer, Estado, nós precisamos que você intervenha. Eu entendo. Doutora, ainda temos um bom tempo ainda nesse bloco. Comentar mais alguns casos práticos. Eu vou pegar um caso aqui da minha esposa. Menino, que você é polêmico, viu? Doutor, o senhor é polêmico. A minha esposa tinha um processo para despachar com uma magistrada e disse, Nazeu, converse com ela, né? Pode ser que você conversando com ela, ela tem outra postura, porque comigo eu sou mulher, 2 mulheres, é diferente.
Eu brinquei com ela, eu corrigi. Não, daqui a pouco, quando eu tiver um problema com um magistrado homem, ou um despacho, você vai querer que eu empurre você para conversar com ele. A senhora está rindo agora, mas isso acontece, doutor? Isso é comum? Nasa, eu estou rindo porque, assim, você está me contando um caso de casa, né? Vocês ali no momento mais descontraído, mas é a nossa cultura. Eu não estou dizendo que isso aconteça, certo? Por favor, eu não vou fazer isso com um namorado meu, jamais. Mas você percebe como é a discriminação que nenhuma mulher consegue ter empatia com seu próprio sexo. Tem aquela questão da rivalidade feminina. Eu acredito que isso seja um caso, entendeu? Da rivalidade feminina, onde a gente tá mais apto a julgar, chamar aquela mulher de baixo calão, a condenar uma mulher porque ela tem uma posição social mais elevada, mas não se veste como tal, por exemplo. Então, assim, a mulher ela é muito julgada. E esse é um exemplo de julgamento também. Percebe isso? Não vou tratar com a magistrada porque ela é mulher, ela não vai querer me ouvir, ela vai querer ser já a dona da razão. Eu acredito que tenha sido dentro dessa perspectiva, né? E talvez ela lhe dê mais voz porque você é homem. Você entende? A gente tá rindo aqui, brincando, mas é um processo de desconstrução, de dizer, eu vou e ela vai ter que me ouvir, trazendo mais seriedade. Eu sou tão boa quanto você. Eu passei pelo mesmo procedimento que você. Então, o que é que me diminui? Eu conversando com minha esposa, eu brinco com ela, disse que ela ainda é melhor, mais competente do que eu, porque ela acorda mais cedo, escova o cabelo, faz maquiagem, coloca um salto alto, não é verdade? Então, vocês ainda têm outras atividades extra, bota o menino para a escola. Mas o maridão também ajuda, viu? O maridão faz o café enquanto ela dá um banho, o maridão olha a mochila enquanto ela penteia um cabelo. Né, doutor? A gente se ajuda. Muito bem. Então, eu até brinco com ela, diz que ela tem mais atividades, mais extra a advocacia. Então, falo da competência dela. E como a senhora bem falou, a senhora foi muito feliz nessa quebra desses paradigmas, dessa questão própria cultural nossa, de que não existe a minha carteira é vermelha como a sua é vermelha. Por mais que eu possa até ter mais alguns anos, minha OAB pode até ser menor, a numeração, mas as prerrogativas são as mesmas, as garantias são as mesmas. A senhora passou por um banco de faculdade e também passou pelo exame da ordem, então a senhora é tão competente quanto eu. Obrigada, doutor. E são nessas perspectivas que um percentual é colocado, são nessas perspectivas que nós vemos minorias trabalhando com políticas públicas de inclusão, para que seja educado socialmente através de uma lei, através de uma normativa, essa perspectiva que o senhor trouxe para a gente. De respeito, de educação, a estar tudo bem, você tem por quê dividir seu espaço aqui com outra pessoa. Não é unânime a condição na qual você nasceu, não lhe dá garantias. Você tem que trabalhar assim como a gente também, entendeu? E como o senhor trouxe, né, a exposição do casamento do senhor, os dilemas. E eu, que quando era estudante, já lidava com o divórcio na minha vida pessoal, e hoje sou mãe solo, faço audiências com a minha filha, estou nos corres aí com ela, brinco até muitas vezes, já tenho até um registro na minha rede social, chamo ela de estagiária, certo? Ela me ajuda ali com os papéis, então assim, é uma missão que a gente abraça. Aqui o exemplo que a gente está citando é na advocacia, mas a gente também não sabe a realidade de um médico, engenheiro, de uma confeitaria, de uma empreendedora, são várias as vertentes, porque, tudo bem, pelo que eu sinto, pelo que eu vivo na pele, eu posso afirmar que a advocacia é uma das profissões mais machistas e patriarcalistas, em que mais se condena a mulher por uma vestimenta. Tanto a mulher, colega advogada, como outras mulheres condenam, muito mais do que os próprios homens, certo? Mas isso não implica dizer que isso também não se faça presente em outras atrativas profissionais. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Lalesca Diniz, ela que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, no próximo bloco, doutora, vamos ter a questão dos projetos que vocês ainda têm para implementar em 2022. Então, não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Lalesca Diniz, em alusão ao Dia da Mulher, trouxemos aqui uma excelente profissional, uma advogada, mãe também, nos relatou aqui, uma guerreira, que nos ajudou a entender a condição da mulher advogada. Falamos um pouquinho da OAB, a postura no pleito, a situação que precisa ainda de alguns avanços e conquistas. Falamos do caso também do deputado que foi para a Ucrânia com falas infelizes. Então, se você chegou agora e perdeu esse programa, não fique triste. Doutora Lalesca, nós colocamos semanalmente nossos vídeos. Então, na íntegra, esse vídeo com a doutora Lalesca vai estar também no nosso banco, nossa biblioteca virtual. Encerrando esse bloco, doutora, eu queria saber da senhora se existem projetos ainda para esse ano, com tão importante comissão, e se quiser falar um pouquinho como foi o Dia da Mulher, também agora no mês de março, fica à vontade. Nazeu, obrigada pelo espaço. Foram temas bem polêmicos, né, que nós abordamos aqui, mas nada menos desmerecedor a semana que nós tivemos, né, que foi uma semana de reafirmação desse compromisso de nós mulheres com as metas e as conquistas das que passaram, que já estiveram aqui ocupando esse lugar que nós estamos ocupando hoje. E dentro dessa perspectiva, a Comissão da Mulher, ela traz esses projetos para esse ano de lançamento de um e-book, certo? Em que a doutora Fernanda Abreu tem alguns artigos divulgados ali em junção com a Comissão de Direitos Humanos. E nós temos outras perspectivas de reuniões. Eu não vou falar muito não, porque a gente quer mostrar o resultado. Mas nós estamos aqui com projetos de fazer reuniões, certo? Junto aos fóruns, fórum estadual, trabalhista, para restabelecer o que está previsto no nosso estatuto, certo? Em respeito às gestantes, a fiscalização da suspensão dos prazos para as grávidas, onde elas sejam únicas patronas. O nosso objetivo aqui é realmente mostrar que nós temos espaço, que nós estamos ouvindo as mulheres dentro da advocacia e esse compromisso de reafirmação junto com elas. Dia da Mulher, teve alguma movimentação, doutora, especial? Olha, essa semana nós fizemos um grupo, né, reuniu cerca de entre 30 a 40 advogadas no nosso município. Fizemos um coffee break lindo na nossa sessão. Teve homenagem, o doutor Hermeson esteve lá prestigiando, outros advogados também. Durante o final da tarde, nossa presidente Olívia prestou entrevista, né, junto aos canais de mídia social, e ao final do dia foi encerrado com um podcast, onde nossa vice-presidente, em comunhão com outros advogados, tratou sobre os temas relevantes a essa temática do dia 8 de março. Doutor, eu queria entender, eu devia ter feito essa pergunta no início. No caso, a Comissão da Mulher Advogada diz respeito apenas a essa questão profissional ou, por exemplo, uma ocorrência com uma mulher, um atentado contra a dignidade da mulher, na sua condição, a Comissão da Mulher Advogada também pode agir. Um exemplo, eu acho que recentemente tivemos uma mulher que foi detida e foi jogada na mesma cela com homens. Vocês também iriam atuar nessa seara ou não? Doutor, eu confesso a você que eu acredito que fique muito delicada a situação. A princípio, sim, a Comissão da Mulher ela tem esse poder de estar lá, por exemplo, junto com a delegacia DEAN, né? Mas se você for, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a não ser que a gente junte as comissões, porque quando o senhor me traz esse exemplo, né, de uma mulher numa cela com homens, eu também vejo a atuação conjunta com a comissão de Darwin, Dr. Darwin,
de prerrogativas. Prerrogativas, segurança pública. Segurança pública. Então, assim, é um conjunto, né? Onde a OAB, que as nossas comissões, elas servem para isso. Elas estão a serviço da sociedade. Seja nossa da mulher, mas eu acredito que sim, doutor. Eu acredito que a gente também vai ter esse engajamento. Mas o papel principal é de reafirmação de compromisso com a mulher advogada. Porque muito pouco se falou nas outras gestões, muito pouco foi visto. E a gente quer revitalizar o que já está lá no nosso estatuto. A gente quer mostrar e trazer esse espaço, justamente para que situações como a do magistrado, que o senhor trouxe, de um segurança onde o diretor do fórum não instruiu devidamente, né, não se repitam. Que sejam exemplos únicos do que não pode mais acontecer. Como está sendo a parceria com a doutora Olívia, a doutora Diana? Como está sendo o clima lá na OAB? Olha, está superando expectativas. Na verdade, assim, jamais pensei que eu chegaria a tanto. Então, eu estou muito feliz. São muitos projetos, muito engajamento, não só na comissão da mulher advogada, mas também na defesa do consumidor. Tem se mostrado, não sei se tem sido a percepção do doutor, mas tem se mostrado uma gestão muito ativa, né, de ouvir os advogados. Em paralelo à nossa comissão, tem havido muitas reuniões em compromisso, né, com o que foi prometido com os diretores do fórum, né, para cobrar mesmo, para dizer, ó, a gente tá precisando disso aqui. E se mostrando ativo. Eu acredito muito na união. Eu estou vendo muito união, como eu falei aqui, né? A Comissão de Direitos Humanos, Prerrogativas, Segurança Pública. A gente está trazendo em conjunto e pouco a pouco esse sentimento de coletividade entre a nossa classe, que é uma coisa não muito vista, né? Eu fiquei muito feliz quando o doutor Hermeson ganhou as eleições. Eu não estava tão ativo, doutora, pelo fato de eu também estar compondo uma chapa a nível do Rio Grande do Norte, seccional, mas eu fico espantado e alegre ao mesmo tempo pela qualidade técnica dos convidados para compor a comissão. Eu não conhecia Vossa Excelência, mas assim, a energia que a senhora traz, a alegria que a senhora traz em falar da comissão, em falar dos trabalhos, me deixa assim seguro de que a minha esposa e outras advogadas vão ter pessoas capacitadas e competentes para tratar da temática. Eu agradeço, eu fico muito feliz, porque nós sabemos que é um trabalho voluntário, que muitas vezes a gente já tem uns cumprimentos de prazo, né, doutor? Que leva a gente ali 1h da manhã, meia-noite. E, além disso, a gente tem essa doação. Então, para mim, ouvir esse feedback, assim, já tão cedo, é muito satisfatório. É um prazer. Eu, como jovem advogada, ainda dando a cara a tapa, muito desafio, né? Todo início, mudança de propósito, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu estou vivendo esse processo. Então, é isso. Eu sou muito feliz. E, assim, é um desafio. Não estou dizendo aqui que a gente está implementando tal projeto e já está feito. Não, a gente vai correr atrás, entendeu? São as metas para esse ano. E atingir esse compromisso ao qual nós assumimos essa responsabilidade. Eu sei, doutora, que ainda são, além desse ano tem outros 2, é um triênio, no mínimo é um triênio que vocês vão cursar, na verdade enfrentar, e tem muitos desafios ainda pela frente. Tem muitos desafios em mudar esse quadro. Eu ainda considero, não sei se a senhora reafirmou isso nos quadros anteriores, a OAB muito ainda machista. Não estou falando da OAB Mossoró em si, especificamente, mas como uma visão mais geral, mais ampla, os desafios que vocês têm que enfrentar, o mercado de trabalho ainda, a receptividade que a mulher tem que ter. O respeito. Sempre. Falta isso, falta o respeito de ser, independentemente do sexo ali apresentado, advogado, advogada, trans, bi, homossexual, é um profissional. Eu acho que esse é um dos objetivos da gente, trabalhar esse processo, participar dessa construção de educação, é um profissional. Então, o que tem que ser avaliado ali é a capacidade técnica dele. E quando vocês convidarem as palestras,
Acho interessante abrir também para os homens, porque precisamos ter educação dos advogados homens, conscientizar os colegas. Eu particularmente, sempre procurei tratar os colegas com muita urbanidade, paridade, mas já vi também casos terríveis, porque tem a voz mais grave, porque tem mais imposição na voz, querer ganhar no grito, mas não é assim, né, doutora? Não, a gente ganha no argumento, doutor. Vence na vida quem tem mais argumento, concorda? Assim, quando tem um magistrado competente para presidir, é tranquilo, mas às vezes na audiência tem um conciliador, um jovem ali, estudante, que vê aquele movimento e se cala. Por que também não chamar? Um ponto, Olha, chamar... eu já fui essa estudante, viu? Eu já fui de Sejus, que eu sei bem, o senhor falou aí, eu já sei. Eu sei bem aquela vontade de sair correndo da sala e deixar eles dois se matando ali. Não, de maneira nenhuma. Então, eu acho interessante vocês também chamarem. A senhora falou chamar o pessoal do fórum, diretores, mas também essa equipe aí do Sejus, que os conciliadores, é interessante esclarecer quais são os direitos e as garantias, que na verdade é uma reafirmação de que somos todos iguais. Perfeito, doutor Nazeu, eu concordo muito com isso. E essa é a nossa perspectiva. É de reafirmar o que já está ali, é de trazer esse processo de desconstrução e educação. Doutora Lalesca Diniz, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Através de Vossa Excelência, eu quero saudar e abraçar todas as mulheres advogadas, aquelas que enfrentam os desafios da profissão, da carreira, que se reafirmam. O verdadeiro empoderamento, eu acredito é isso, doutora. Você conseguir passar dignidade e segurança para a sociedade e se reafirmar independente do sexo. O verdadeiro empoderamento é isso, de trazer o seu poder, dar o seu melhor independente da condição feminina. Através da senhora, eu quero agradecer aqui a doutor Hermeson, doutora Diana, e eu acredito que esse ano ainda vai ter muitos projetos importantíssimos a ser implementados. Esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana, em alusão à mulher. Trouxemos aqui a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, permaneça com os cultos, os eventos, e que Deus abençoe a todos.